Na Igreja Católica, as igrejas orientais têm o nome do exarcado, quer dizer, é diocese em formação. Mas quando já é eparquia, a eparquia é uma diocese já formada. O exarcado, para os armênios católicos de América Latina, são os países onde moram filhos de armênios e armênios e que não têm um ordinário próprio. Então, o Santo Padre Francisco me nomeou como segundo bispo para esse exarcado que compreende o Brasil como sede. Depois vem Uruguai, Chile, Venezuela e México. Esses são os países onde temos fiéis armênios católicos, mas não temos nem igreja, nem sacerdotes trabalhando lá. O meu trabalho específico é visitar as nossas comunidades desses países, dar para eles a assistência espiritual segundo a nossa tradição armênia, que é uma tradição milenária. As nossas liturgias remontam ao V século. Eles precisam ter a assistência espiritual porque uma tradição não se pode esquecer de um dia para outro. Mesmo se eles se adaptam ao povo onde estão morando, aos países onde eles estão morando, mas eles estão aportando também a sua riqueza tradicional. Sabem que a história do povo armênio remonta a mais de 5.000 anos. Então, é uma história muito rica e a igreja tem a obrigação de atender a todas nossas famílias que vieram do Oriente e também os filhos que nasceram nesses países. O primeiro objetivo que eu tenho como segundo bispo, porque o primeiro bispo, Dom Vartan Valdir Bogossian, faz 37 anos que ele começou. Ele realmente fez um grande trabalho em toda a América Latina, juntando as famílias, tendo as fichas de cada um deles, conhecendo as famílias, país por país. O meu objetivo principal é, no primeiro lugar, continuar tendo a comunicação com essas famílias. Em Brasil, graças a Deus, temos uma paróquia, temos uma igreja, os membros da paróquia frequentam continuamente, mas nos países onde não temos igreja, temos que precisar a quantidade de gente que existem, os que estão nascendo, os que estão sendo batizados em outras igrejas, tudo isso temos que registrar e dar para eles uma assistência na identidade armênia e na fé cristã. Temos que trabalhar também, sobretudo, pela unidade do cristianismo. O nosso Santo Padre Francisco insiste muito sobre o ecumenismo. O ecumenismo não é só se sentar para fazer reuniões entre católicos e ortodoxos ou protestantes, mas é uma realidade muito mais profunda. A Igreja de Jesus Cristo, Jesus é a cabeça da Igreja. E os filhos somos cada um da sua igreja, onde ele nasceu, onde ele cresceu, mas nós temos que juntar essas forças. Na igreja armênia, graças a Deus, não temos muitas diferenças teológicas, quase temos a mesma fé, os mesmos 7 sacramentos, só que a nossa autoridade, nós temos como autoridade máxima o Papa Francisco, logo temos o nosso patriarca Gregório Pedro XX, que ele reside no Líbano, e a Igreja Apostólica Armênia tem a sua sede em Armênia, na Santa Sé de Etchmiadzin, com o patriarca, que é o católico de todos os armênios apostólicos. Mas temos também irmãos na Igreja Evangélica Armênia. Temos uma coisa única que nos une, que é a armenidade. Todos temos a mesma sangue. Todos demos mártires no genocídio de 1915 e na história do nosso povo. Mas temos que chegar também à unidade da fé. A unidade da fé significa não termos diferenças entre quem é maior ou quem é menor,
mas todos pertencemos a uma única igreja cuja cabeça é Jesus Cristo. O respeito mútuo é a coisa primordial e logo, se sentarmos a falar como podemos juntar-nos cada vez mais e fazer sentir que realmente o armênio é um verdadeiro filho do cristão. O povo armênio foi o primeiro povo no mundo que adotou o cristianismo no ano 301, com São Gregório o Iluminador. Naquele tempo não existia nem católicos, nem apostólicos, nem protestantes. Existia a única igreja de Jesus Cristo. Todos nós somos descendentes dessa única igreja. Por isso, eu sempre digo, o armênio que não se sente cristão, ele não merece ser armênio, porque os nossos padres deram sua vida pela fé e pela pátria, que foi o lema que adotou o São Vartan Mamigonian. No ano 451, quando os armênios tiveram a guerra contra os persas, os armênios morreram todos os nossos soldados, mas ganhamos a causa. E desde aquele tempo, o povo armênio ficou livre na sua identidade armênia e na sua fé e religião cristã. As palavras amor e misericórdia que eu escolhi no meu lema são duas palavras pegadas do Evangelho. São duas palavras que estão correntemente na boca de Jesus Cristo nos Santos Evangelhos. Para ter amor, tem que haver uma verdadeira misericórdia. Quando falo de misericórdia, estou falando do perdão. Quando Deus, a nós todos pecadores, Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Mas muitas vezes nós, entre as famílias, entre padres e filhos, entre irmãos, não queremos perdoarmos uns a outros. Acontece que se divide a família, se divide a sociedade, se divide todo o mundo inteiro. São essas duas palavras que eu aconselho, sobretudo também aqueles novos casais que se casam e se prometem no matrimônio amor e fidelidade. Eu falo para eles, para vocês ter uma vida matrimonial sossegada, tranquila, em paz e sobretudo com muita alegria, toda noite os dois têm que se perdoar um ao outro, então vem o verdadeiro amor. O amor não o amor humano que nós conhecemos, mas é um amor divino. Deus nos ama a todos como seus filhos. Somos nós que não sabemos corresponder à chamada de Deus de ser seus filhos. Então, começamos por perdoar, por ser misericordiosos um com o outro, como o nosso Pai é misericordioso com nós. Então, o amor verdadeiro de Jesus Cristo, Ele, desde a cruz, quando estava morrendo, falou: Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Essa é a misericórdia de Deus que se resume na palavra amor.